Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Petrobras, a PETR4. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é muito simples, basta você passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar aí na opção de se inscrever. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para que você possa receber aí o aviso sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes durante cada pregão e ainda as carteiras de ações exponencial e também a perspectiva, são carteiras uma semanal e outra mensal, inclusive a semanal vai ser atualizada amanhã, nesta segunda-feira, lembrando que eu estou produzindo essa análise especial hoje, domingão, dia 16 de junho. Então, para receber todas essas informações no seu celular, no seu desktop, em tempo real, clica aqui no card que está aparecendo para você, no canto superior direito da sua tela e siga os procedimentos. Petrobras, então, essa análise especial, lembrando, essa análise é focada em análise técnica, que é a minha especialização, e o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo para mapear o cenário gráfico para cada perfil de investidor. Se olha para um longo prazo, pensando em compra na PTR4, para longo prazo está interessante ou não está, para curto prazo, quais são as possibilidades, médio prazo, enfim, esse é o objetivo desta análise. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar do gráfico anual, depois eu vou para o gráfico trimestral, mensal, semanal e gráfico diário. No gráfico anual, nós temos um ativo que está num sinal de fundo ascendente e o que eu vejo de interessante para destacar é esse movimento que basicamente parou aqui nesse patamar em termos de fechamento ali mais alto. Então daqui para cá a gente teve 9 anos de movimentação para cima, não que todos os anos foram de alta, mas 9 anos de movimento para cima e aqui 9 anos de movimento para baixo. Na realidade 8 e no nono ano já começou um movimento de subida, ou seja, houve uma certa simetria de tempo entre esse movimento e esse movimento, que inclusive faz sentido entrar nesse novo movimento aqui de subida, né? Então temos aqui um movimento já de alta no gráfico anual, já estamos no quarto ano, então aqui a gente teve 9 subindo, 8 caindo, então a gente teria uma perspectiva, não que é isso que vai acontecer, a gente está dentro de um cenário de movimento de alta do gráfico anual, onde a perspectiva é de a gente poder ter, a gente está no quarto, ainda poder ter mais esse ano e mais 5 anos, ou esse ano e mais 4 anos, não necessariamente que isso vá acontecer, mas é uma perspectiva, é um cenário que nos leva a buscar mais oportunidades na ponta compradora em prazos inferiores, como gráfico trimestral, como um gráfico mensal, principalmente esses dois tempos gráficos pensando no longo prazo, baseado aí no movimento de subida do gráfico anual. Então temos essa perspectiva favorável no movimento de subida deste ano, já tem uma alta de 19,78%, que está no quarto ano do movimento de subida. As resistências mais relevantes que eu identifico neste tempo gráfico, 28,98, 32,39 e na sequência a máxima histórica em 39,59, lembrando que esses valores já são valores ajustados aí na questão dos proventos ou eventos corporativos, né? Dividendos, juros ou mesmo até desdobramentos. Indo aqui agora para o gráfico trimestral, nós temos um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que tecnicamente são topos e fundos ascendentes. Então a gente tem essa tendência de alta, pegando a projeção deste pivô de alta que eu acabei de desenhar aqui, a projeção de alta desse pivô ficaria aqui primeiramente em 26,32, que chegou a bater e começou a perder um pouco de força, agora já conseguiu fechar um candle acima e está tentando dar sequência ao movimento de subida. Então, a primeira projeção, 61,8% desse movimento aqui de subida, considerando ele em termos de valor nominal, e aqui a projeção 61,8% desse movimento para cima. A projeção de 100% seria ali na faixa dos R$ 31,60, que é basicamente na região de resistência aqui que está em R$ 31,49. Seria a segunda projeção, que pode caminhar justamente para esse patamar aqui, esse movimento atual de subida da PETR4 pelo gráfico trimestral. E um ponto importante a destacar é que houve a perda da mínima do candle anterior. Isso é um primeiro indício do mercado gerar um movimento de baixa,
ou movimento lateral, assim como aconteceu aqui, ó. Perdeu essa mínima, gerou um movimento de baixa e depois superou essa máxima e gerou um novo movimento de subida. Então aqui na Petro gerou a perda de mínima do candle anterior, mas até agora esse candle está ganhando força para cima, ou seja, não está tão forte o movimento para baixo. Então, ou seja, trazendo ainda a possibilidade de se ter algo para cima que a gente vai monitorar pelo gráfico, vai olhar direito pelo gráfico mensal e também pelo gráfico semanal. Nesse momento aqui a resistência mais relevante, 28,99 no gráfico trimestral, já falei dos 31,49 e aqui mais para cima a gente vai falar em torno de 37,29 e a máxima histórica 39,59. Então são as resistências mais relevantes. Em termos de suporte mais relevante para um movimento de queda, que pode acontecer não alterando a tendência de alta de longo prazo, aquele movimento de alta do gráfico anual, esse movimento aqui, ó, não alterando esse movimento de alta do gráfico anual, poderia ter facilmente aqui uma correção, mas seria interessante que essa movimentação se sustentasse acima da região em torno dos R$ 21,28, por volta desse valor, não necessariamente esse valor exato, é por volta dessa região. Se houvesse um movimento aqui para baixo, ainda seria um ativo interessante para ficar mais, para botar o ativo na carteira de longo prazo, tentando pegar ainda a continuidade do movimento de subida do gráfico anual. Qual o sinal negativo do gráfico anual? Seria perder a mínima do ano anterior. Até agora está com candles ascendentes, máximas e mínimas superiores à do ano anterior, considerando principalmente esses 2 últimos anos. Indo para o gráfico mensal, nós temos a Petro dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, o ativo está alinhado no gráfico anual, movimento de subida. Trimestral, tendência de alta, pivô de alta, podendo buscar uma região lá na faixa dos 31,60, a segunda projeção do pivô de alta. E aqui nós temos também ativo gerando topos e fundos ascendentes. E nesse momento iniciou um movimento de queda. Esse movimento aqui de queda desses 2 meses anteriores, mês de maio e mês de abril, foi o que proporcionou a perda da mínima aqui do gráfico trimestral, a perda da mínima do candle anterior. Mas já neste mês de junho, o ativo já superou ali a máxima do mês anterior, por 1 centavo, R$ 27,38, a máxima desse mês R$ 27,39. Mas já é um indício favorável. Pode ficar mais tempo aqui fazendo uma correção desse movimento de subida? Pode. Como eu já disse, o ativo pode ficar engasgado mais aqui, mas ainda assim é um ativo que eu considero interessante para longo prazo. Dalton, posso entrar comprando aqui, indo para uma estratégia de longo prazo? Sim. Se houver uma movimentação mais para baixo, coloca mais ações da PETR4 na carteira. Então, na minha avaliação, é um ativo interessante para se ter em carteira de longo prazo. Então, topos e fundos ascendentes, pivô de alta. Se eu pegasse, inclusive, a projeção de alta deste pivô aqui, desse último pivô, que pelo menos não se concretizou, não foi lá em cima, seria a região na realidade esse pivô aqui, desculpa, eu projetei errado, deixa eu só projetar certinho aqui agora. Seria primeiro esse pivô aqui, ó, que foi gerado quando rompeu aqui essa máxima. Esse aqui é uma projeção alternada, 29,05, bateu no pivô, no primeiro objetivo e segundo objetivo em 34,43. A gente partindo para uma projeção clássica, o objetivo lá na faixa dos 36,46, que seria já caminhando para o topo histórico. Agora, fazendo uma nova projeção, se a Petro superar os R$ 29,48, ou seja, gerar um novo pivô de alta no gráfico mensal, a gente teria, em termos de pivô de alta, um objetivo lá por volta dos R$ 35,00 e o segundo objetivo na faixa dos 38,63. Seriam as projeções aí de um novo pivô de alta da PETR4. Indo então para o gráfico semanal, o que é que nós temos aqui no gráfico mensal? Movimento de baixa que conseguiu já superar a máxima do que no anterior, ou seja, apesar desse gráfico acima, trimestral, ter perdido a mínima do mês anterior, o gráfico abaixo mantém-se em tendência de alta e já superou a máxima do mês anterior, ou seja, a gente está com viés ainda positivo, apesar do sinal ali de possível correção um pouco maior no tempo, a gente tem um sinal positivo aqui no gráfico mensal, feita aí neste mês de junho. No gráfico semanal, a tendência ainda é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A ação muda essa tendência de baixa se conseguir romper os R$ 27,98. Mas nesse momento ela está trazendo aqui um movimento de subida. Eu só menciono assim que a tendência é de baixa, mas é uma tendência bem fraca de baixa. Se eu for pegar todos os movimentos, a gente pode ver que a quantidade, ou seja, vai e volta, ou seja, topos e fundos descendentes, mas sem ganhar muita força para baixo. Considerando principalmente, ó, se eu pegar aqui esse nível de preço
aqui onde bateu, e considerar que daqui para cá até a máxima que foi atingida ali foram 5 candles, e de lá para cá a gente teve 8 candles, 8 semanas caindo e para buscar o que subiu em 5, significa dizer que nesse momento não há uma tendência de baixa tão relevante na Petro, até porque também faz sentido, porque as tendências acima, mensal, trimestral, anual, são tendências de alta na PETR4. Então temos aqui um movimento de subida, só que esse movimento de subida por enquanto está mais fraco, considerando esse movimento inteiro aqui de baixo, esse movimento de subida está mais fraco, mas ativo já fechou acima da média, permanece acima da média, logo qual seria o sinal ruim? Se o ativo está com topos e fundos descendentes, qual o sinal ruim da Petro que traria uma perspectiva de poder ampliar um pouco mais até a correção que eu mencionei no gráfico mensal ou ter uma correção maior no gráfico trimestral? Primeiramente, perder a mínima dessa semana, essa última semana, perder os R$ 26,52. Segundo ponto, fechar abaixo desse patamar aqui, que é dos 26,52, voltar para baixo da média móvel 3 períodos, ou seja, uma semana fechando aqui para baixo, isso aumentaria a probabilidade de se ter mais algum movimento aqui para baixo, porque seria um topo descendente, assim como aconteceu aqui, ó, veio, caiu, gerou um movimento de subida, gerou um sinal de topo descendente, o ativo gerou um movimento de baixa. Então, gerou outro sinal de topo descendente, aumenta a probabilidade de se ter movimento para baixo na PTR4, mas não anulando a tendência de alta de prazo maior. Isso, na minha opinião, para quem opera num prazo maior, está buscando só botar o ativo na carteira, sem pensar na questão de stop, de sinais de alta, ou seja, só ampliar a posição na Petro no decorrer aí desse possível movimento que está já no movimento de alta do gráfico anual, eu veria com bons olhos qualquer movimentação maior para baixo do preço da PETR4. Mas mesmo assim, aqui nesse ponto ainda segue sendo um ativo interessante para longo prazo, para botar na carteira. No gráfico diário, nós temos a ação gerando aqui está dentro de uma tendência de alta. Tá? É importante dizer até pelo gráfico semanal o que seria ruim, eu já comentei aqui o que seria ruim. No gráfico mensal, o que seria ruim para anular a tendência de alta de prazo maior na ação seria a perda desse fundo aqui, ó, a região dos R$ 20,34. E a região importante em termos de suporte do gráfico mensal, para mim começa, a primeira faixa seria R$ 22,59 a R$ 22,09 e depois justamente o suporte em R$ 20,34, são suportes mais importantes para a PTR4. Voltando para o gráfico diário, ativo está resumidamente numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aqui seria um resumo, se eu botar no gráfico de 2 dias até, dá para ver melhor essa questão do pivô de alta no gráfico de 2 dias. Se eu projetar esse pivô de alta também, fizeram aqui uma projeção de alta, ou seja, no movimento mais de curto prazo, quando a gente olha para o gráfico diário e está olhando mais para o curto prazo, a gente estaria projetando a Petro aqui no primeiro momento na faixa dos 28,39 e outro ponto na faixa dos 29,33, que faz sentido chegando nesse patamar. Aqui ela tem algumas faixas de preço ali relevantes em termos de resistência, que primeiramente é uma que ela está respeitando, deixa eu tirar aqui para você Fibonacci, é esse topo aqui, ó. É essa região, tanto que chegou próximo, já gerou um sinal ali de perda de mínima, voltou para cima, perdeu a mínima novamente. Enfim, por enquanto, o movimento de subida do gráfico diário está bem picotado, ou seja, o movimento não tem ainda força. Não é um movimento limpo para cima de bastante força por parte dos compradores, movimento mais quebrado. Esse fato, ainda assim, enquanto não voltar justamente a trabalhar para baixo das médias, que é aquela região dos 26,52 que eu destaquei no gráfico semanal, né? Eu vou colocar o gráfico semanal aqui do lado, aqueles 26,52, gerar um sinal de topo aqui. Enquanto não voltar para baixo justamente dessa região, segue sendo um ativo aí interessante para planejar compra de curto prazo. Se for pensando aqui em compra de curto prazo pelo gráfico diário, fundo ascendente, se ela fizer esse tipo de movimento, a outra forma, se ficar aqui mais alguns dias de lado e romper para cima essa região, seriam alternativas que eu viria com melhor possibilidade de estar entrando aí na PTR4, pensando em operações de swing trade, inclusive recomendando essa operação. Sendo um pouco mais agressiva, a superação da máxima do pregão de sexta-feira, que foi de 27,25, também seria uma alternativa de entrar comprando o papel. O ponto negativo é justamente a região de resistência próxima de R$ 27,28 a R$ 27,38. Acima disso, o próximo nível de resistência da Petro, o próximo teto, vamos dizer assim, seria essa região aqui, que começa na casa dos R$ 27,69 e vai até a faixa dos R$ 27,89. E aí depois teria um nível ali intermediário aqui próximo da região de
R$ 28,52 e mais acima a região mais relevante R$ 29,09 a R$ 29,14. Não estou nem considerando as máximas, considerando os pontos que foram mais testes aqui no gráfico diário. Então, de maneira geral, nós temos o ativo em tendência de alta no curto prazo, o médio prazo ainda está para reverter essa tendência, mas dando indício de possível reversão dessa tendência com esse movimento de subida. Vai ser muito importante para a Petro, pensando no curto a médio prazo, permanecer para cima dos 26,52, das médias aqui do gráfico diário, do topo anterior e também aqui não gerar topo descendente no gráfico semanal. E para longo prazo, segue bem alinhada para cima para estar na carteira aí de longo prazo, gráfico mensal, tendência de alta, gráfico trimestral, tendência de alta e boas projeções para cima. Se a gente projetar aqui desse ponto que ela está testando como resistência, ela ultrapassar esse teto, que é na faixa ali dos R$ 29,00, romper o próximo teto dessa ação, ou seja, o próximo espaço para subida seria essa outra região de topo anterior. Se a gente projetar aqui, a gente teria 28% de subida. Daqui do ponto que ela se encontra, lá para a máxima histórica, ela tem um espaço de uns 39%, 40% arredondando, seria a região aí, a percentual que ela teria de espaço aí para cima. Então, ativo que eu vejo, mais uma vez, com bons olhos para longo prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Espero que tenham gostado dessa análise especial. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva-se no canal. Um grande abraço, um ótimo domingo e até segunda-feira.